Muito obrigada, vereadora Fernanda, pela sua fala. Passar a palavra agora para o meu colega, o vereador Paulo Coitinho. Muito obrigado, vereadora Marisa, estimada amiga, colega vereadora. Primeiramente, lhe cumprimentar pela essa importante audiência pública, agradecer a presença dos convidados, daqueles que destinaram e que vieram de suas residências nessa noite, um final de dia, todo mundo cansado dos seus afazeres, do trabalho. Especial aqui ao Christian, empresário, amigo, Parque Stoneland, ao Hélio, da Rádio da Cascata, meu amigo e parceiro, meus colegas vereadores que aqui estão, o vereador Jurandir, a vereadora Fernanda, o vereador Cristiano que esteve, os moradores dos balneários aqui, na pessoa da Mary, eu faço um agradecimento especial a todos que estiveram e que ainda estão presencialmente acompanhando essa importante audiência pública. Diariamente, através dos nossos mandatos, nós recebemos vários relatos em relação à falta de iluminação, não apenas na colônia, mas aqui na cidade também. É rede em meia fase, é árvore que caiu, que está interrompendo a energia elétrica, enfim, são vários relatos. Eu, quando utilizei essa tribuna já há algum tempo atrás, logo após que a Equatorial assumiu, eu relatava o que aconteceu com um assessor meu. A Equatorial chegou com uma empresa terceirizada na frente e disse: existe a possibilidade de ter um gato aqui na tua casa. Mas como assim? Qual o motivo? E começaram a quebrar a parede dele. Quebraram literalmente. E se passaram 20 dias, e ele cobrando a empresa, porque não encontraram nada, não tinha nada, relato não tinha efeito algum, porque não constava nenhum tipo de desvio de energia, restauraram o muro dele. Mas quando se trata, especialmente aqui, Hélio, da nossa colônia pelotense, e principalmente na tua região e do Christian, ali vocês têm um desenvolvimento turístico. O turismo está muito presente, através do Parque Stoneland, através das comunidades, que tinham um festejo semana passada, que foi um absurdo o que estava acontecendo. Até a noite anterior da festa da Comunidade do Cristal, não tinha energia. E foi uma força-tarefa muito grande, todo mundo ligando a 0800, com número de protocolo, e fazendo ligação, que se conseguiu resolver. E aí entra a questão da perda, né? A safra do fumo, a secagem, é agora que está acontecendo. Na Colônia Triunfo, semana passada, tinha 3 estufas sem energia elétrica. E o absurdo, as famílias apavoradas, desesperadas, nos ligando, tentando que a gente pudesse interceder junto à fornecedora de energia, a CE Equatorial. Pouco pode se fazer, porque, né, tudo é via 0800, ou é Porto Alegre. E aqui, senhoras e senhores, na condição de vereador e vereadora, os vereadores e vereadoras desse poder, nós temos sim a prerrogativa de fiscalizar, de questionar, como já fizemos várias vezes, inclusive encaminhamos documento para Porto Alegre. O vereador Cristiano falou aqui, semana que vem está indo na direção em Porto Alegre, tentar encontrar uma solução. Tentar encontrar uma solução. Abrir um canal de comunicação. E aqui eu não culpo em momento algum as atendentes aqui da CE, Toninho Pérez, meu sempre vereador e amigo. Não posso culpar as meninas, são atendentes. Acima delas, elas fazem apenas o que dizem, o que o chefe manda fazer. As meninas têm boa vontade, realmente tem. Foi aqui citada a Silvana, a gente tem conversa e pede o apoio, mas acima delas tem chefias, não é? E a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Eu acho que tenho certeza, que nós podemos avançar nessa discussão. Se tivermos que ir a Porto Alegre, Marisa, se tivermos que fazer uma audiência pública na Assembleia, se tiver que repetir vários momentos que já se fez, quando a gente fez uma audiência pública na colônia, quando o Jair era vivo, meu colega, estimado amigo Jair, lá na colônia, o Edgar falou aqui, a Marisa não lembro se foi naquela audiência, nós estivemos lá na colônia, não veio ninguém de Porto Alegre, não vieram de Porto Alegre. Veio o deputado, acho que naquela época era o Marcos Vinícius, de Porto Alegre, que veio. Ficamos falando um para os outros. Não tinha ninguém, Cristo, para nos responder e dizer o que realmente está acontecendo. O que acontece aqui hoje. Entendo, então, que a gente possa, e quero ouvir o Enéas na sequência, que eu acho que aqui hoje é uma das autoridades que pode nos falar um pouco mais em relação ao PROCON, o consumidor e o serviço prestado, para que possamos encontrar algum encaminhamento que possa ser plausível, que a gente possa avançar nesse sentido. E eu compreendo, Hélio, muito próximo ali da cascata, quando tu falas que tem uma questão de eucaliptos, bambus, que balançam a rede, que fecham o curto,
mas vocês, moradores, possam até identificar, eu acho que seria importante, quando puderes identificar a localização, no pedido 0800, encaminhe a localização. Porque aquilo que se falou aqui é verdade. As empresas terceirizadas que foram contratadas para a Equatorial CE, são ainda em alguns jovens saindo de curso de formação técnico, que não conhecem a área rural, não é, Fernanda? E que desconhece a realidade da cidade. Isso é constatado diariamente. Se vocês forem conversar com o pessoal, vocês vão ver. Não conhecem muitas ruas em Pelotas, inclusive. Eu espero e quero entender que possa ter um melhor serviço de qualidade, ou seja, um melhor atendimento para a comunidade, que a gente possa avançar nesse sentido. E tem um outro problema para quem mora na colônia, que as contas que estão chegando atrasadas, não estão chegando no prazo. Chegam após. O consumidor espera que a conta chegue para ele, não chega. E quando ele vai pagar, o cara já veio e cortou a energia do camarada. E ele tem disponibilidade de pagar. Então, Belete, estamos numa encruzilhada terrível, sem resposta do lado de lá. Nós queremos aqui, ansiosamente, queremos saber o que está acontecendo. E quero agradecer aqui a vocês a referência que fizeram, os vereadores sempre estão nas audiências públicas, e eu sempre faço um esforço tremendo para estar aqui. Eu chego todos os dias nessa casa, 7h20 da manhã. Passo a manhã inteira por aqui, é sessão, é audiência, pautas na rua, tenho família, tenho filhos, mas eu tento fazer o máximo possível, porque quem paga os salários dos vereadores aqui é aquele que está nos assistindo em suas residências agora. É aquele que talvez possa até estar com a luz cortada, que passa por dificuldades, né? E que a gente tem que entender e compreender. Um dia eu estive do lado de lá, dessa bancada. Hoje estou aqui na condição de vereador. Não sei se vou me reeleger, nem sei se vou concorrer, mas enquanto eu estiver aqui, podem ter certeza, eu quero continuar trabalhando e muito, junto à comunidade, para que as políticas públicas possam chegar lá na ponta, para quem tanto precisa. Obrigado, Marisa, minha colega vereadora, parabéns mais uma vez pela audiência, e o que está acontecendo aqui hoje, não vamos desistir. Talvez uma deselegância por parte da Equatorial, não ter a representação aqui hoje efetiva, mas a gente quer avançar nesse sentido, e vamos procurar avançar com aqueles que estiveram aqui junto com a gente hoje, aqui, as associações, os nossos parceiros e amigos aqui do Barro Duro, da colônia da Praia Laranjal, que estiveram junto conosco recentemente, numa audiência pública de minha autoria, e tive colegas vereadores que estiveram junto com a gente, discutindo a situação também dos balneários. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, vereador Paulo Coitinho. Eu, antes de passar a palavra para o senhor Enéas, eu vou passar a palavra para a Mary, 2 minutinhos, Mary, que a gente está com o tempo bem curtinho já. Alô? Pois então, é bem rapidinho, fazendo minhas palavras da Fernanda, tá? Assim, ó, uma empresa que não presta um bom serviço, ela não enfrenta o povo. E é o caso da Equatorial. Ela não tem uma boa reputação, ela não tinha, quando entrou na licitação de compra, né, de privatização, no caso, né, de compra da CE, e é o que está acontecendo hoje. A gente está tendo um reflexo de uma empresa que não presta um bom serviço, que não vem até a população, que usa mão de obra não qualificada, como a Fernanda bem colocou, inexperiente, né? E é o que a gente pede hoje, como população, aos vereadores aqui, é que não deixem esse desrespeito acontecer, como aconteceu naquele estado, que ela levou ao blackout e não dava a menor satisfação para o povo. Então, o povo gaúcho que não aceite, isso que está acontecendo hoje, foi falado para a prefeita, numa reunião que nós tivemos lá, que eu falei para ela que o prefeito, eu só não recordo se foi de Pedro Osório, de Arroio Grande, estava entrando no Ministério Público contra a Equatorial. E eu perguntei para ela, prefeita, isto não vai acontecer aqui, porque já está acontecendo casos de lacres rompidos. E ela disse, não, se nós tivermos que ir para o Ministério Público contra a Equatorial, nós vamos. Não é mesmo? Nós estávamos em reunião com a prefeita, nós temos fotos, relatos de tudo. Então, assim, ó, que isso não ocorra e que esse desrespeito que foi feito aqui hoje, com todos os vereadores e com todos nós, população, que pagamos, não ocorra, não fique assim em branco. Que vocês vá adiante, que vocês tenham o apoio total da comunidade. Muito obrigada.
passar a palavra agora para o senhor o senhor Enéas Clarindo, ex-vereador, hoje na condição de representante do PROCON de Pelotas. Muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a vereadora Marisa, que é a proponente dessa audiência pública e preside essa audiência. Também quero cumprimentar a vereadora Fernanda Miranda, o vereador Jurandir Silva, que participou também aqui, o vereador Cristiano, o vereador Paulo Coitinho. Quero cumprimentar também o vice-prefeito de Arroio do Padre, o Edgar Vink, e cumprimentar também o advogado que faz parte desta mesa, que representa a OAB, é isto, né? O Agner. Também cumprimentando o Hélio e o Belete, eu quero cumprimentar todos os consumidores que fazem parte dessa mesa para discutir algo tão importante, que é o desconforto de um serviço muito importante na cidade pela empresa CE Equatorial. Quero parabenizar a iniciativa da vereadora Marisa, mas também lamentar, não posso deixar de não lamentar a falta, nesta audiência tão importante, da empresa CE Equatorial. Eu quero dizer que o PROCON é uma política pública implementada nos municípios, pelos prefeitos, onde toda a logística e condição de trabalho também é dada pelo prefeito. E quero dizer que o PROCON aqui em Pelotas está à disposição. E é importante a gente entender qual é o papel do PROCON, que é estabelecido por lei, por decreto, e assim cumpre o seu papel no âmbito, do âmbito de processos administrativos. Essa é a competência do PROCON. O que passa disso é na área judicial, é no Sejusc, é na JEC. Mas, como órgão de defesa do consumidor deste município, eu quero dizer que, no que tange a questão da pauta que nós estamos discutindo, que é na área da energia, e aqui que está em voga é a CE Equatorial, nós temos, o PROCON tem um bom resultado com relação a isso. Quero eu aqui relatar rapidamente, né, para que vocês possam entender como funciona o PROCON, mas nós, em 2022, nós tivemos 101 notificações do PROCON à CE Equatorial. De um total de notificações de 2022, de 2.782 notificações. Isso nós chamamos de carta preliminar, ou melhor dizendo, carta de informações preliminares. E nós temos o PROCON aqui em Pelotas, não só nesta área da energia elétrica, um alto índice de resolutividade, que ultrapassa aí aos 97%. As empresas, os fornecedores, respondem o PROCON. Nem sempre a resposta, ela agrada ao consumidor. Mas no trâmite de qual é a competência deste órgão, nós estamos aí, vereadora Marisa, tendo um excelente resultado. E aqueles consumidores que entendem que o seu direito foi lesado e não está na nossa competência, com a documentação que nós produzimos, busca, sim, isso na via judicial. Mas eu quero dizer que também, o ano passado, observando algumas demandas, isso nós não fazemos só com a questão, só com a CE Equatorial, nós procuramos fazer isso
com vários fornecedores, e é óbvio que alguns nós avançamos e outros nós não temos um resultado, uma resposta, que é um canal de atendimento direto ao Procon Pelotas. Para que vocês saibam também, os que estão nos ouvindo, o Procon Pelotas tem uma responsabilidade com o morador da cidade de Pelotas. Nós atendemos o munícipe de Pelotas. São esses que demandam as atividades do Procon. Porque foi uma política pública implementada pelo prefeito de Pelotas. No caso, na época foi, há 23 anos atrás, foi o prefeito, na época era Otelme de Mari Alves, já falecido. Bom, nós temos então, desde de junho do ano passado, 3 vezes por semana, nós temos nas instalações do Procon um servidor, ou melhor dizendo, agora não mais servidor, com a privatização, um funcionário da CE Equatorial, como canal de atendimento direto. E que isso vem dando uma resolutividade de forma muito positiva ao consumidor pelotense. Eu aqui vou narrar alguns números, para que a gente possa contemplar e, diante desses números, observar a realidade do que nós estamos passando aqui, com vários temas. Aqui eu só vou pensar a área de energia com a CE Equatorial. Nós tivemos, então, notificações. Primeiro, notificações do órgão que é CONCIP, que é a notificação, que é a Carta de Informações Preliminares, em 2022. 104 notificações. Vejam bem, encaminhamentos e soluções dadas por este canal que nós estabelecemos no Procon Pelotas. Foram 315 consumidores que tiveram, dialogando com este funcionário e encaminhando de forma plausível para esse consumidor, resolvendo o seu problema. E já em 2023, nós temos até março, até 8 de março agora, nós já temos, por este canal também, 91 consumidores que também encaminharam as suas demandas. E nós tivemos, em 2023, e aí sim a ação, e eu vou explicar por quê, de notificação pelo Procon, na formalidade, foram 10. Bom, o que acontece? O consumidor procura o Procon para poder garantir os seus direitos. Nós temos, não só da CE Equatorial, mas como eu bem falei antes, vários canais de atendimento direto ao Procon de Pelotas. Mas especificamente na questão do Procon Pelotas e da CE Equatorial, nós temos lá então essa pessoa que, se o consumidor deseja, e ela está ali para poder facilitar, pode conversar com a funcionária e encaminhar a sua demanda. Se o consumidor entende que não quer conversar, quer notificar, porque ele entende que a notificação vai resolver e ele necessita de uma resposta formal, porque a funcionária que está lá, ela vai encaminhar a solução, porque ela tem toda a condição de trabalho, juntamente da CE, no órgão Procon. Bom, ele entende que ele não quer fazer isso. O Procon acolhe e faz a notificação para que ele possa, posteriormente, com essa documentação formal, se for o caso, buscar via judicial os seus direitos. Mas, especificamente com o caso que nós estamos conversando aqui, que é a queda ou oscilação de energia elétrica, o Procon Pelotas não tem nenhuma notificação e nenhuma reclamação de consumidor.
E para que vocês possam ter uma ideia, só nesses 2 últimos meses, o PROCON tem 3.533 atividades. O PROCON tem 1.038 atendimento, que eu chamo de consultoria. O PROCON tem 1.189 ligações de telefone, atendimento por telefone, que também não deixa de ser uma consultoria, depois eu explico por quê. O PROCON tem estou falando só nos 2 primeiros meses de o ano de 23. WhatsApp, 594 atendimentos e consultoria. O PROCON tem e-mails, 215 e-mails respondidos e consultoria. Por quê? Por que isso se explica? Porque o consumidor, empoderado do direito que ele tem, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, ele resolve o seu problema com os consumidores. Bom, então eu fiz aqui um apanhado do trabalho e da responsabilidade e desse serviço tão importante no município de Pelotas, que é o nosso PROCON local. Mas, respondendo aqui, eu acho que a pergunta da senhora Mary, com relação à questão de queima de aparelhos, eu acho que foi, pelo que eu percebi, uma pergunta específica, sim, né? Bom, o PROCON, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem sim como ajudar esses consumidores com relação a isso. E nós temos vários casos que, eu não tenho específico aqui dizer o número, né, mas nós temos vários casos onde o PROCON pôde fazer esta mediação, no que tange a questão de equipamentos que foram queimados, né, e por motivos de queda e de oscilação de energia. Então, a orientação é que o consumidor que tenha este problema possa procurar o PROCON num período aí de até 90 dias. E aí ele será orientado e nós temos aí a certeza, né, de que a CE Equatorial responde o PROCON nesse sentido e vem de encontro ao ansejo, né, o ensejo de poder resolver este problema na sua casa. Então, e aí cabe a pergunta, né, que ficou aqui permeando assim, as nossas falas, né? O que fazer? O que fazer? Eu entendo que, vereadora, como foi falado aqui, nós temos aí outras áreas, né, que o PROCON atua, e eu quero falar aqui numa área que é, por exemplo, a área de combustível. Nós temos aí as agências reguladoras. Nós temos uma boa relação e fazemos ações conjunto com a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis e temos acesso à agência. Da mesma forma, nós temos aí a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, este é um caminho também. Né? Eles têm um 0800, este é um caminho também. Eles respondem, no caso da Agência Nacional de Petróleo, nós temos um contato, um canal direto da Agência Nacional de Energia Elétrica, não porque nós nunca necessitamos, né, em função das demandas que até chegam até nós, de poder fazer contato com a agência, mas cabe aí dizer que o PROCON, sim, vai buscar este canal com a Agência Nacional de Energia Elétrica, e também nós não nos desmobilizarmos como sociedade civil organizada, e nos valendo também de todos os órgãos, de todas as instâncias, e também o Ministério Público. Hoje nós temos em Pelotas um promotor de justiça que trata, sim, que é o doutor Alexandre Záquia Alain, e que, com certeza, que se fosse convidado, estaria aqui conosco. É muito atuante, é muito parceiro,
ele estava em Rio Grande e a área do consumidor nunca teve em Pelotas um titular, ele é o titular, e cabe sim à sociedade civil organizada poder, em ação coletiva, buscar sim o Ministério Público. E eu não tenho dúvida que ele é e será um parceiro no que tange a discussão desta noite. Eu fico à disposição dos senhores, mas entendo que, diante do que a gente conversou, pude aí sintetizar um pouco o papel e o trabalho do PROCON Pelotas. Obrigado.